O presidente Trump ontem comemorou, em uma postagem no Truth Social, que temos paz em nosso tempo. Estou brincando, ele não disse exatamente assim, mas isso tem praticamente a mesma chance de dar certo que tinha em 1939. Aqui o presidente Trump diz: hoje, o Conselho da Paz chegou a um acordo histórico para o desarmamento completo do Hamas e de todos os outros grupos armados em Gaza. Este é um passo monumental rumo à paz e à segurança duradouras. Este acordo é um passo decisivo para que Gaza finalmente passe a ser governada por um governo palestino que trabalhará em estreita colaboração com o Conselho da Paz. Interessante. Ele especificou trabalhar com o Conselho da Paz, em vez de com Israel, mas tudo bem, para o povo palestino. É sobre isso. Isso parece ótimo num post no Truth Social. Fica bem no papel. Mas quais são as chances de que esse cessar-fogo, que está em vigor há quase um ano, e que praticamente não foi cessar-fogo nenhum, mais de 1.000 palestinos foram mortos durante esse período de cessar-fogo, inclusive nesses últimos dias, agora, aparentemente, vá nos levar à paz total? Vou dizer logo de cara, eu tenho muita esperança de que por qualquer meio, seja lá a que palhas for preciso se agarrar, se consiga trazer a paz e, antes de tudo, acabar com a instabilidade, acabar com a matança do povo palestino e dar uma chance à paz de verdade. Então eu sou totalmente a favor disso. Espero que dê certo. Não quero ser negativo demais em relação a isso. Mas como não temos medo, nem estamos comprometidos com ninguém quando se trata de dizer a verdade, não há muitas perspectivas de isso dar certo. E vamos mostrar a vocês o porquê. Mas para me ajudar a contar essa história hoje, temos de volta conosco Rajan Menon. Já faz um tempo que ele não participa do programa. Ele é professor emérito de Relações Internacionais no City College de Nova York. Foi meu colega no Defense Priorities e é um grande amigo, sempre. Raj, bem-vindo de volta ao programa. Olá, Dani, como você está? Estou muito bem aqui, mas espero que você vá, porque você é especialista em muita coisa disso. Você acompanha tudo muito de perto. E foi por isso que fiquei grato por você ter tido tempo de vir ao programa hoje. E espero que você me diga que, apesar do que vi em algumas manchetes que vou mostrar daqui a pouco, não, na verdade, há uma chance de que isso funcione, mesmo que seja uma chance remota. Mas preciso dizer, não estou prendendo a respiração por isso. E, antes mesmo de eu mostrar algumas dessas coisas aqui, com base no que o presidente Trump disse ali e no que aconteceu no último ano, mais ou menos, acho que 9 meses, desde que assinaram esse chamado cessar-fogo, quais são as chances de isso levar a algo bom? Estou com você, Dani. Não estou otimista. Então, só para contextualizar, ontem, como você mencionou, o presidente Trump publicou esse tweet e a mídia deu muita cobertura imediata a isso. Quando o presidente Trump disse que o Hamas concordou em se desarmar, num acordo com seu Conselho de Paz, ele mencionou ao mesmo tempo uma retirada israelense de Gaza. Depois disso, houve uma declaração do chefe, ou alto comissário do Conselho de Paz, um homem chamado Nikolai Mladenov, que disse que a retirada e o descomissionamento, como ele chamou, tende a acontecer simultaneamente. O interessante nisso é que, na verdade, não há nenhuma mudança na posição do Hamas. A linha israelense tem sido que o principal problema é que o Hamas não quer se desarmar. No acordo de cessar-fogo de outubro de 2025, o Hamas não concordou em se desarmar. O que disse foi que estava aberto ao desarmamento, desde que houvesse uma ligação entre o desarmamento e uma retirada israelense. Também disse que entregaria seu armamento não a Israel, mas ao governo tecnocrático interino que vai governar Gaza sob o plano de múltiplos pontos do presidente Trump. Agora já existe uma entidade assim. Ela se chama Comitê Nacional para a Administração de Gaza. O chefe é um homem chamado Ali Shat, que foi vice-ministro da Autoridade Palestina. Aliás, é a Autoridade Palestina que deveria assumir o controle no longo prazo. E o primeiro-ministro Netanyahu diz que jamais permitirá que isso aconteça. Então nós temos isso, espere aí.
Então a Autoridade Palestina, pelo nome, está nisso? O acordo de outubro de 2025 prevê que ela assuma o controle? Isso fez parte das negociações entre os mediadores. Então preciso voltar e verificar se isso está no acordo em si. Mas Netanyahu se antecipou a isso, não importa, certo? Ele diz que não vai permitir que a Autoridade Palestina governe Gaza porque ela não condenou o 7 de outubro, treina terroristas e assim por diante. Então a coisa toda está meio no ar. O ponto central é o seguinte: o Hamas disse novamente hoje, Israel ainda não se pronunciou completamente sobre isso. Vou chegar a esse ponto em um minuto. O Hamas disse: vamos concordar com o descomissionamento sob duas condições, desde que haja uma retirada total de Israel. Eles foram claros quanto a isso. E, em segundo lugar, que toda a agressão de Israel contra Gaza deve parar. Com isso, eles querendo dizer a violação do cessar-fogo. Você acompanha isso de perto bastante, Dani, para saber que não existe cessar-fogo algum. É totalmente falso chamar isso de cessar-fogo. Ele é violado de todo lado. Então, francamente, concordo com você. Não vejo nada nisso que me leve a acreditar que haverá uma mudança concreta na situação em Gaza. Muito rapidamente, vejamos a situação no terreno. Quando o cessar-fogo de outubro foi assinado, os israelenses controlavam, não me cobre precisão nesses números, cerca de metade de Gaza. Agora controlam cerca de 70%. E diante da linha amarela, há uma linha laranja, uma linha de exclusão. E eles basicamente isolaram a parte de Gaza que controlam do restante de Gaza. Quer dizer, a parte deles no sentido da área que eles controlam. Cerca de 2 milhões de palestinos, mais ou menos, estão agora espremidos em cerca de 30% de Gaza, que já é um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Além disso, os israelenses estão construindo barreiras de areia, o que sugere que pretendem manter isso no longo prazo. E alguns ministros do gabinete do governo israelense, Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, e Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, disseram: queremos reintroduzir assentamentos em Gaza, começando pelos que foram evacuados no norte de Gaza por Ariel Sharon em 2005. Então é onde estamos. Eu diria que qualquer comemoração pelo anúncio do presidente é, na melhor das hipóteses, prematura. E, sim, e você tem o mapa aqui. Dá para ver que esta é a linha laranja dentro da linha amarela a qual você está se referindo. Mesmo olhando só para o que vem acontecendo até aqui, dá para ver como isso é. Quer dizer, Rafah nem está incluída nisso. Então toda esta área, para onde eles já tinham sido comprimidos, o que no início da guerra eram 2.100.000 pessoas mantidas naquela prisão a céu aberto, agora fica ainda menor, com esta linha laranja. E os israelenses, como vamos ver daqui a pouco, nem querem voltar para aquela linha amarela. Correto. Só para acrescentar, Dani, eles também avançaram, ocupando 70% de Gaza, incluindo bairros como Zeitun, o que levou a mais uma onda de refugiados saindo de lá. Agora, tenha em mente que essas pessoas, os habitantes de Gaza, estão espremidos em 30% de sua pátria, de seu território. 80% de todos os prédios, moradias e outras construções foram danificados ou destruídos. Então eles vivem em condições horríveis. E os suprimentos não estão entrando porque os israelenses impuseram regras incrivelmente restritivas sobre o que pode entrar e o que não pode. Portanto, a situação é um desastre. E quando as pessoas falam em cessar-fogo, isso é um completo absurdo. Não há cessar-fogo acontecendo. Então, para sairmos de onde estamos agora e chegarmos ao que o presidente Trump quer, serão necessárias medidas muito heróicas. Isso vai realmente exigir que o presidente pressione os israelenses com força, algo que eu duvido que ele faça. Mas quem sabe? Bom, sabe, quero dizer, antes mesmo de analisarmos o que Israel pode ou não fazer, ou o quanto ele pode pressioná-los, vamos dar uma olhada. Aqui está Jack Keane explicando o que o presidente Trump descreve como essa grande possibilidade.
Agora, o ponto-chave daqui para frente vai ser a implementação e a verificação. Eu analisei esse processo e ele parece ser muito bom. Há muita verificação envolvida, em etapas. O Hamas tem que abrir mão dos túneis, da produção de armas, dos depósitos de armas, das armas pesadas, dos foguetes, dos morteiros e, por fim, das armas de assalto. Tudo isso será feito em fases. Israel se retiraria de onde está agora até a linha amarela, que ainda fica bem dentro de Gaza, certamente. É uma zona tampão que eles estabeleceram na fronteira entre Israel e a própria Gaza. Tudo isso, com certeza, vai levar tempo. E não podemos confiar no Hamas. Isso nós já sabemos. Eles mentem e trapaceiam. Então, o Hamas é quem mente e trapaceia em tudo. E tenho certeza de que eles fazem isso. Há muitas coisas que eles disseram que não eram, e eles vão trapacear o dia inteiro se isso os ajudar. Mas acho que antes de falar em mentiras e trapaças aqui, talvez você devesse se olhar no espelho. Mas enfim, vamos analisar isso, Raj. Se você parte dessa premissa de que não dá para confiar em nada do que eles dizem, então onde existe sequer a possibilidade de se chegar a um acordo negociado? Toda a declaração que ele fez é completamente contraditória. Então, vamos começar por não confiar no Hamas. Sim, obviamente, em qualquer negociação, ninguém confia em ninguém. Eu entendo isso. Mas o que é interessante no que o Sr. Keane acabou de dizer é que não há uma única exigência feita a Israel. É tudo. Não se pode confiar no Hamas. O Hamas tem que fazer isso. E ele diz que haverá implementação e verificação nesta zona de guerra. Quem vai fazer isso? Esse é o primeiro ponto. Segundo, se eles acham que o Hamas vai entregar suas armas para que Israel recue até a linha amarela, isso não vai acontecer. E de novo, esta é a linha amarela aqui. Mas você diz que isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Porque para mim, quando ouço tudo isso que ele está falando, ainda não ouvi nada sobre como será o resultado final para o povo palestino. Parar a guerra é um primeiro passo necessário. E desarmar o Hamas, para que se possa chegar a algum tipo de governo civil, é algo benéfico, eu acho. Mas até agora, não ouvi ninguém dizer uma palavra sobre como haverá algum tipo de futuro para o povo palestino. Porque simplesmente dizer que vamos parar o conflito pode ser bom para Israel. Mas parar a guerra, sem mais nada para o povo palestino, não ajuda. Sabe, isso é como colocar um curativo numa situação em que alguém está tendo uma hemorragia e prestes a morrer, certo? Então, se você quer um acordo abrangente para Gaza, muitas partes têm que fazer muitas coisas que provavelmente não vão fazer. O Hamas tem que se desmobilizar. Mas a desmobilização do Hamas tem que estar vinculada a uma retirada total de Israel. Depois tem que haver uma administração temporária e tecnocrática de Gaza, como mencionei. Comitê Nacional para a Administração de Gaza, que deveria transferir o governo para a Autoridade Palestina. Os israelenses disseram que não vão fazer isso. E depois há a reconstrução de Gaza, Dani. Neste momento, há quase 70 milhões de toneladas de escombros em Gaza. Estima-se que a remoção disso vai levar muitos anos. Construir alguns hotéis e resorts de luxo na faixa de Gaza, de frente para o litoral, como Trump às vezes falou, não vai resolver o problema. Porque o que os habitantes de Gaza precisam é de uma reconstrução que atenda às necessidades mínimas: moradia, água, suprimentos de alimentos, escolas e assim por diante. Então estamos muito longe de um acordo ideal, mas também não estamos realmente muito perto do acordo que o presidente Trump anunciou ontem, porque os termos de ninguém mudaram de forma fundamental. Bem, e é justamente para isso que eu queria passar agora, porque, quer dizer, deixa eu mostrar algumas manchetes aqui, de um lado e de outro. Primeiro, esta é da NPR. Trump anuncia um acordo. Isso foi ontem. Não, desculpe, na verdade foi hoje. Trump anuncia um acordo para o Hamas se desarmar. Os próprios militantes dizem, tudo bem, sim, mas Israel tem que se retirar de Gaza primeiro. Aí você olha para a imprensa israelense.
Isso saiu bem antes de entrarmos no ar aqui. Depois que o Hamas aceita o plano de desarmamento, autoridades israelenses insistem que as forças de defesa de Israel não vão se retirar. E se você consegue ler esse subtítulo aí, ele diz: em mais um desprezo a acordos ligados aos Estados Unidos, declarações israelenses disseram que a retirada nem até a linha amarela isso vai acontecer antes do, abre aspas, desarmamento real do Hamas, fecha aspas. O primeiro-ministro Netanyahu não se pronunciou publicamente sobre isso. Enquanto isso, tanto o lado israelense quanto o lado de Gaza, ou melhor, o lado do Hamas, tentam decidir o que vão fazer. Colonos estão realizando incursões na Cisjordânia. O que toda essa situação diz a você sobre qualquer perspectiva, mesmo no curto prazo, de trazer, não vamos dizer paz, mas estabilidade e o fim do conflito? Olha, diante da situação horrível em Gaza, e você mencionou isso antes, acho que todos nós gostaríamos de ver um acordo abrangente. Mas estamos avançando aos poucos nessa direção, diz o presidente Trump. Essas não são palavras dele, são minhas, com base no seu anúncio mais recente. Mas mesmo a proposta que ele colocou na mesa, eu simplesmente não vejo como ela pode acontecer. Os israelenses, como você destacou na matéria do Times of Israel, disseram algo assim: esses termos não atendem ao nosso requisito mínimo para um acordo abrangente. A desmilitarização de Gaza. Bem, não tenho certeza do que se quer dizer com isso. Mas se estão falando do Hamas entregar todas as suas armas de imediato e só depois os israelenses se retirarem, isso não vai acontecer. Porque o Hamas vê o desarmamento ou a desmilitarização como sua carta mais forte. E em outubro, quando o acordo foi assinado, o Hamas disse: concordaremos em entregar nossas armas a uma autoridade interina, mas nosso desarmamento tem de estar vinculado a uma retirada israelense, a um avanço rumo a uma paz abrangente e à manutenção do cessar-fogo. Então você pode dizer o que quiser sobre o Hamas, mas eles têm sido bastante consistentes no que têm pedido. Sabe de uma coisa? Então estou tendo dificuldade para entender isso. Por quê? E estou pedindo que você realmente responda algo que talvez seja impossível de saber. Por que o governo, por que o presidente Trump colocaria o nome dele nisso, no Truth Social, e colocaria em jogo a credibilidade e a reputação dos Estados Unidos, quando o Hamas não mudou nada do que era antes? E o lado israelense, no dia seguinte, basicamente joga um tomate na cara dele e diz: não vamos fazer isso. A gente imaginaria que o motivo para anunciar isso seria porque houve alguma diplomacia meticulosa acontecendo, provavelmente há meses nos bastidores. E ele fez as duas partes chegarem a um ponto em que diriam: certo, vamos fazer isso. E agora vem o anúncio, e depois entraríamos no difícil período de implementação. Mas neste momento, parece que ninguém está falando em ter mudado nada. Como isso acontece? Concordo com você. Como você sabe, o presidente Trump tem um grande apreço pelo Truth Social e muitas vezes anuncia iniciativas diplomáticas de improviso por lá. Acho que o que gostaríamos de ter visto era a administração e os funcionários do presidente Trump que lidam com Gaza se reunirem com os israelenses, com o Hamas e com o Conselho da Paz e chegarem a um acordo concreto, por escrito, sobre o que cada lado aceitou. Pelo que sabemos, isso não aconteceu, porque não houve nenhum anúncio por escrito. O que temos do presidente é um tweet bastante breve. Então não surpreende que o Hamas diga: sim, concordamos com isso, mas... E voltamos à nossa antiga posição: vincular o desarmamento à retirada israelense e a um cessar-fogo pleno e sólido. E os israelenses dizem não. Nossa posição é que tem de haver uma desmilitarização completa antes de fazermos qualquer coisa. E a propósito, Dani, sabe o mapa que você mostrou? Eles ocupam 70% dele. Agora tem a linha laranja. Estão construindo barreiras de areia ao redor dela. Isso lhe parece um governo que está se preparando para se retirar? Parece que eles estão se entrincheirando para ficar lá por mais tempo.
E o que isso diz sobre qual é o objetivo de Israel aqui? Porque quero dizer, vamos voltar ao que fez toda essa revolta começar. Estou falando de antes de 7 de outubro de 2023. Quase ninguém no Ocidente presta atenção nisso, ou sequer tem conhecimento disso. Mas no verão anterior a outubro de 2023, houve enormes protestos e acho que mais de 200 palestinos tinham sido mortos, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, pelas forças de defesa de Israel. Havia muitos protestos acontecendo porque a qualidade de vida dessas pessoas estava sendo terrivelmente esmagada. E agora temos uma situação em que, seja qual for o número exato, 70% da faixa de Gaza se tornou inabitável. Todas essas pessoas foram comprimidas em outra área ali. Qual é o objetivo de Israel nisso? E eu quero dizer o objetivo real. Você falou de aterros, muros e assim por diante. Eles querem que essa situação, seja a linha amarela, a linha laranja, o que for, se torne o novo status fato e simplesmente manter todo mundo vivendo ali. Afinal, qual é a ideia dos israelenses? Sabe, eles estão cometendo um erro que muitos países com poder militar superior, inclusive nós, aliás, mais recentemente no Irã e antes disso no Vietnã, cometem. Acreditar que se você tem poder militar superior, pode facilmente transformá-lo no resultado político que deseja. O problema é que o outro lado também tem voz, certo? E aqui você tem o Hamas, que não se desarmou e deixou muito claro o que vai e o que não vai fazer. Quanto à estratégia israelense, veja, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, vamos falar de Gaza, já falamos do que está acontecendo. É essencialmente uma ocupação da maior parte do enclave. Na Cisjordânia não passa um dia sem que grupos armados e colonos ataquem comunidades palestinas, matando ou espancando pessoas, levando seus rebanhos, incendiando seus pomares e terras agrícolas. E então o primeiro-ministro Netanyahu diz, sabe, isso não é nada. Isso é um bando de delinquentes juvenis. Não, não é um bando de delinquentes juvenis, porque quando eles fazem isso, há vídeos mostrando as forças de defesa de Israel, em muitos casos acompanhando-os e sem realmente fazer nada. Então, quando eu digo que a falácia é que eles estão tentando transformar a superioridade militar em resultado político, é isso que estão fazendo na Cisjordânia. É isso que estão fazendo em Gaza. E eles têm uma espécie de expressão para isso. Quando há surtos de violência, vamos cortar a grama. Em primeiro lugar, há um problema em olhar para o povo palestino como se fosse erva daninha. Mas além disso, cortar a grama, em termos concretos, significa usar continuamente a força militar para reprimir um movimento nacional que não vai desaparecer tão cedo. E você sabe, isso pode se sustentar? Porque acho que é um argumento justo, e já ouvi muita gente fazer esse argumento, que a intenção do lado israelense, explorando o que aconteceu naquele terrível dia 7 de outubro, é transformar isso numa oportunidade de dizer, ei, vamos tornar a vida tão miserável que vamos expulsar essas pessoas totalmente da terra. Finalmente alguém, em algum lugar do mundo, vai sentir pena delas o suficiente para permitir que esses 2 milhões de pessoas, ou seja, lá qual for o número agora, quem quer que tenha ficado vivo. Então vamos simplesmente expulsá-las, e elas vão para outro lugar. E assim vamos mantê-las nessa situação brutal que ninguém mais toleraria para nenhum grupo de pessoas em qualquer lugar do mundo, até que no fim aceitem. E até aceitarem, vamos mantê-las como gado, conduzidas para um cercadinho pequeno. That's what it faz what's your membership house. Sim. Bem, esse pode ser o objetivo deles, mas o histórico desde 1967, quando Israel passou a controlar a Cisjordânia e Gaza, deixa muito claro que isso não está funcionando. Então alguém precisa convencer a mim e a você, eu acho, de que algo mudou e que o uso da força vai de repente fazer os palestinos se submeterem aos termos israelenses. Ou que eles vão emigrar voluntariamente, como autoridades israelenses às vezes dizem. Não há nenhum sinal de que isso seja verdade. E aliás, depois de 7 de outubro,
e acho que você e eu concordamos que a morte de civis pelo Hamas não é tolerável. Ninguém vai defender isso, certo? A ironia é que depois disso, tudo que Israel fez aumentou seu isolamento e colocou a maior parte da opinião pública americana contra ele. Houve uma reação enorme. Então esse é outro exemplo de que você pode ter força preponderante, mas se usá-la, de atingir seus objetivos, como bem prejudicá-los. Certo. Bem, esse é o ponto central. Quer dizer, deixando de lado o nível de moralidade de Israel e o que eles estão fazendo com o povo palestino, eles definitivamente não são estúpidos. São pessoas muito instruídas, muito inteligentes. Em algum momento, essa inteligência não precisa prevalecer sobre a emoção e o desejo de alcançar um determinado resultado, quando dá para ver que vocês não estão conseguindo isso. Mesmo que dessem a eles a oportunidade de sair voluntariamente da região, ninguém vai acolhê-los em grande número. De qualquer forma. Ninguém. Porque eles têm tentado fazer isso. Então, se isso continuar sendo o caso, seguir com isso vai continuar desgastando as forças armadas deles, que nunca foram feitas para um combate prolongado de longo prazo como este, e isso está prejudicando a economia deles. Além disso, certamente está provocando uma enorme reação negativa no mundo todo, especialmente no Ocidente, até mesmo nos Estados Unidos. Em algum momento eles não vão ter que dizer, certo, pessoal, isso simplesmente não está funcionando. Vamos ter que fazer algo diferente. No passado, eles foram pragmáticos e já chegaram a esse ponto antes. Você vê alguma chance de que cheguem a esse ponto nesse caso? Eu não acho, Daniel. Aliás, mais um dado. Como você bem sabe, na maior parte do tempo, questões de política externa não importam para o público americano, a menos que nossas tropas estejam sendo mortas ou que estejamos gastando quantias exorbitantes de dinheiro sem nenhum objetivo claro em mente. Então a guerra em Gaza passou a ser uma preocupação pública por esse motivo. Mas em várias disputas eleitorais, a questão israelense-palestina veio à tona, e isso não tem favorecido Israel. Esse sentimento está se voltando contra Israel. E em muitos casos, Abdul al-Sayed em Michigan é um exemplo, mas apenas um exemplo. Críticos fervorosos da política israelense têm tido enorme sucesso porque o público parece estar muito atento a isso. Agora, o que isso significa para Israel? Se você é Israel, a última coisa que quer fazer é minar o apoio no país que o apoia quase sem condições desde 1948. Mas eles conseguiram fazer isso. E esse é mais uma vez o meu ponto. Você pode ter um poder superior, mas usá-lo pode levar a resultados que você não prevê. E foi isso que aconteceu aqui. Mas Netanyahu tem uma eleição pela frente. Não acho que ele vá fazer qualquer concessão em Gaza. Sua posição política como primeiro-ministro, sua capacidade de sobreviver, dependem muito daqueles partidos, daquelas forças, daqueles movimentos ideológicos que defendem um grande Israel. Então não vejo como podemos sair de onde estamos agora e chegar ao ponto em que o presidente Trump diz que estaremos em breve. Bem, e essas tendências continuam seguindo numa direção negativa para Israel. Quero dizer, há apenas 1 ou 2 dias, foi eleita uma presidente na Irlanda que era uma crítica ferrenha de Israel e venceu por uma margem esmagadora. Não me lembro do nome dela de imediato, mas lembro que ela era uma grande crítica de Israel. E agora que a elegeram, no passado isso teria sido uma sentença de morte política. Não havia como você ser contra isso e ter sucesso. Agora, isso ajudou a elegê-la. Foi uma questão importante. Ontem, houve uma reportagem da BBC, o que é importante por alguns motivos diferentes, mas isso não vai ajudar a causa israelense nos Estados Unidos. Foi isso que a BBC noticiou ontem. O Serviço Mundial da BBC compilou material sobre mais de 160 casos em que crianças foram baleadas em Gaza e constatou que, em 95 casos, a criança foi atingida na cabeça ou no peito. Na maioria desses casos, a vítima tinha menos de 12 anos.
Então, isso é chocante. Há muito tempo circulam rumores de que atiradores de elite israelenses aparentemente estavam simplesmente, se divertindo, ou essa era a alegação, pelo menos, e matando crianças com esses tiros. Mas agora essa é a primeira vez que eu vejo isso em um veículo da grande mídia, e especialmente no Reino Unido, que também é muito pró-Israel em termos de política governamental. O que você acha dessa disposição de publicar isso na BBC? E você acha que isso vai levar a algum lugar? Isso é sintomático de uma mudança mais ampla na opinião pública que está se voltando contra Israel, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Você mencionou a senhora Connolly, a presidente da Irlanda, que foi eleita com 63% dos votos, uma vitória esmagadora. Mas vejamos outro exemplo. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, que tem sido um crítico contundente de Israel, sem poupar palavras, e conta com forte apoio no país. E ele não é o único. Com exceção da Alemanha, talvez, e possivelmente da Itália, que de modo geral são firmes apoiadoras de Israel, a opinião pública na Europa está se voltando contra os israelenses. Mas de forma muito mais consequente, isso está acontecendo aqui. E acho que isso não foi levado suficientemente em conta pelo primeiro-ministro Netanyahu e, de fato, pelos apoiadores de Israel aqui. Não vai ser suficiente simplesmente veicular muitos anúncios, tentando, de certa forma, defender a política israelense. Porque o público americano, acho eu, percebeu algo fundamentalmente errado. E isso está se refletindo, como eu disse, na opinião pública, nas nossas campanhas. Então acho que os israelenses provavelmente estão cientes disso. A questão é, eles estão dispostos a fazer os sacrifícios e tomar as medidas difíceis necessárias para avançar rumo a um acordo político? Dito isso, também cabe ao Hamas fazer certas coisas. Mas com base na nossa discussão até agora, acho que você vai concordar que não vejo isso acontecendo no curto prazo. Nem mesmo uma medida como fazer o Hamas se desarmar e, em paralelo, os israelenses se retirarem. A menos que esteja faltando alguma coisa na nossa análise, não há evidência de que isso esteja previsto. Portanto, o tweet do presidente Trump é, acho eu, um tweet aspiracional e não uma descrição do que provavelmente vai acontecer daqui para frente. E o que você acha que pode acontecer com, digamos, o sentimento dentro dos Estados Unidos se isso não se concretizar? Então, se o presidente Trump mais uma vez colocou seu nome nisso, e desta vez dá para argumentar que não é o Hamas que está sendo o obstáculo aqui, mas o lado israelense. E especialmente esta manchete foi bem forte. Foi uma rejeição bastante direta no dia seguinte, quando autoridades israelenses disseram que as forças de defesa de Israel não vão se retirar. Disseram que nem mesmo até a linha amarela original, neste momento. Então a questão vai ser, nós já vimos o vice-presidente Vance, algumas semanas atrás, dizendo algo como, nós não vamos simplesmente nos submeter a Israel. Eles são um país. Nós os ouvimos, como ouvimos outras pessoas. No passado, isso também teria sido uma sentença de morte política. E ainda assim, ele está dizendo isso, e as pessoas estão perguntando, você vê essa tendência continuando? Se isso não der certo, isso poderia continuar essa tendência nos Estados Unidos? Sim, e também é importante observar isto, Dani. As pessoas vão descartar a mudança na opinião pública dizendo, são só os democratas de esquerda, são pessoas como o prefeito Mamdani, em Nova York, e assim por diante. Mas isso não é bem verdade, porque as pesquisas de opinião pública mostram a mesma mudança entre os independentes. Alguns deles, aliás, eram ex-republicanos e se tornaram uma espécie de republicanos anti-Trump, que se declararam independentes. Mas também há uma mudança dentro do próprio Partido Republicano, e o Partido Republicano não se ajustou a essa mudança. E eu diria o seguinte, a cúpula democrata, ao contrário de pessoas como Mamdani, Saed, AOC, Rouhana e outros, está se mantendo muito próxima do status quo. Mas acho que não há dúvida de que existe um distanciamento entre a cúpula dos dois partidos e a opinião pública que vem surgindo de baixo para cima,
como isso se revela tanto nas disputas eleitorais e nas questões que ganham destaque, quanto nas pesquisas de opinião. Então, sim, eu acho que a divisão entre o público americano e a política oficial israelense, estou falando do povo israelense, vai continuar crescendo. A questão é, o que será feito então? Porque para reverter isso, será preciso tomar algumas decisões muito fundamentais e muito difíceis. Não consigo imaginar o presidente Netanyahu tomando essas decisões, nem consigo imaginar que o presidente Trump vai exercer a pressão necessária para garantir que isso aconteça. Então, infelizmente, o que temos é a continuidade do status quo. E isso implica, como você disse antes, um ciclo contínuo de violência. A ideia de que isso pode acabar reprimindo os palestinos ou expulsando-os, eu acho que é pura fantasia. E o registro histórico mostra, de fato, que é fantasia. Você mencionou o primeiro-ministro Netanyahu. Eu mencionei agora há pouco que o vice-presidente Vance tinha dito algumas coisas, se não negativas, ao menos desdenhosas sobre Israel. Bem, alguns dias atrás, acho que foi na ABC News, Netanyahu teve a oportunidade de responder algumas dessas questões. E eu quero que você ouça isso, especialmente pelos ouvidos da geração mais jovem, que já não está tão inclinada a apoiar Israel. Ouça a justificativa dele. A justificativa do primeiro-ministro Netanyahu para explicar por que as coisas não são tão ruins quanto o vice-presidente Vance disse. Você acha que Israel tem um problema de comunicação, de imagem ou de política? Acho que houve uma mudança por causa da proliferação das redes sociais e do fato de países soberanos terem manipulado isso com fazendas de bots e outras coisas. E podemos ver uma relação direta entre a proliferação das redes sociais e a queda no apoio a Israel. Não estou dizendo que a guerra em Gaza, a forma como ela foi deturpada aqui e as mentiras que foram divulgadas não tenham influenciado isso. Influenciaram, infelizmente. Mas estou dizendo que aqueles que odeiam Israel odeiam a América. Certo, vamos analisar algumas partes disso, mas vamos à primeira aqui. Basicamente, ele está dizendo, escutem, não teve nada a ver com o genocídio. Na verdade, isso nem é verdade. Ele disse isso mais tarde. Ela perguntou a ele sobre isso. Ele respondeu, não, simplesmente não há verdade nisso. Mas ele disse que é a forma como as coisas são deturpadas nas redes sociais. Não é o que realmente está acontecendo no terreno. É a forma como isso está sendo deturpado. Como essa mensagem vai repercutir entre os americanos? Nada bem. Quero dizer, acho que a opinião pública está bastante atenta ao que está acontecendo. E simplesmente dizer que as críticas a Israel se resumem a ódio, antissemitismo ou redes sociais, eu não acho que seja um argumento convincente, porque isso não leva em conta o fato fundamental. Vamos colocar na mesa que, como parte de um acordo abrangente, grupos palestinos como o Hamas terão de fazer mudanças fundamentais. Certo, isso é um dado. Mas, se você acabou de ouvir o primeiro-ministro Netanyahu, é isso um homem preparado para fazer mudanças pais? Não parecem? Porque ele está dizendo que não é testal. É que as pessoas odeiam Israel. É a mesma coisa quando ele diz, a Cisjordânia, toda essa violência dos colonos, são delinquentes juvenis. Para você ter uma noção, Danny, de quanto a opinião pública mudou, Bret Stephens, colunista de opinião do New York Times, que defende Israel 100%, escreveu outro dia um artigo de opinião sobre o que está acontecendo na Cisjordânia e disse: o terrorismo judeu na Cisjordânia não fará bem nenhum à causa israelense. Estou parafraseando e tomando algumas liberdades, mas isso é um desenvolvimento espantoso, considerando a posição que Bret Stephens assumiu ao longo dos anos em relação às questões israelense e palestinas. E a gente se pergunta se isso vai levá-lo ainda mais nessa direção. E sabe, a última coisa que ele disse naquele trecho do Netanyahu que acabei de reproduzir,
Ele está tentando convencer o público americano de que há pessoas que, sem motivo algum, têm um problema com Israel. Em vez de reconhecer que o problema são as políticas, e é nisso que eu sempre foco, as políticas de Benjamin Netanyahu, não o povo israelense, e de forma alguma os judeus, mas as políticas desse governo civil e secular. Mas ele diz, não é isso. Na verdade, se você odeia Israel, você odeia os Estados Unidos. O que você diz a isso? Olha, acho que isso vai funcionar na medida em que reforça a crença das pessoas que pensam como ele, a de que todos esses problemas decorrem de um ódio fundamental a Israel, e em particular a Israel, ao povo judeu, de que isso é uma forma de antissemitismo. Mas isso não vai convencer aqueles que agora estão demonstrando, pela forma como pensam, como discutem política, como votam, ou pela forma como os candidatos lidaram com a questão israelo-palestina, que não é o caso. Isso não vai ajudar diante da mudança maior que está ocorrendo na opinião pública americana. Então é como assobiar no escuro. É não reconhecer a mudança que aconteceu. E, aliás, não é só o primeiro-ministro Netanyahu. Acho que a cúpula republicana e a cúpula democrata, pessoas como Schumer e seu equivalente na Câmara, Hakeem Jeffries, também não enxergam isso. Eles continuam seguindo o velho roteiro, ou a velha cartilha. Bem, vocês sabem, há uma mudança em curso, queira Netanyahu reconhecê-la ou não. E há alguns desdobramentos disso. Além disso, vamos ver como isso vai se desenrolar, porque isso pode, especialmente se Israel continuar fazendo o que aquela manchete dizia há um instante, e basicamente provocar o presidente Trump, não vai terminar muito bem. Dani Citrinowicz, no Chics, falava sobre alguns desses desdobramentos na guerra com o Irã e sobre o difícil equilíbrio que Netanyahu precisa manter. Ele disse, Netanyahu não pode parecer estar pressionando o governo Trump em direção a outro confronto militar com o Irã, especialmente quando muitos em Washington já acreditam que Israel teve um papel significativo em incentivar uma campanha que não conseguiu produzir os resultados pretendidos. Ao mesmo tempo, Netanyahu não pode se dar ao luxo de ver o presidente Trump voltar a um acordo de paz abrangente com o Irã. Não é disso que ele vai precisar. E aí você vê aquela parte de baixo. Em outras palavras, a estratégia é moldar o governo. Isso significa a capacidade israelense de influenciar indiretamente o pensamento do governo Trump, destacando porque uma pressão maior é necessária, ao mesmo tempo em que evita parecer que está empurrando os Estados Unidos para outro conflito no Oriente Médio. Sabe, nós falamos no nosso programa, alguns dias atrás, quando foi anunciado que Netanyahu viria para o funeral de Lindsey Graham. Eu estava preocupado com isso, porque isso veio logo depois de Israel anunciar que tinha novas informações de inteligência de que a Montanha Picareta era o novo programa de armas nucleares e que talvez fosse preciso eliminá-lo. Nós lembramos o que aconteceu da última vez que Netanyahu veio aqui com informações de inteligência sobre eliminar Ali Khamenei, o líder supremo, e assim por diante, e como isso acabou. Agora, parece que o presidente Trump não está tão disposto a simplesmente aceitar o que Netanyahu disse. Não houve nenhuma coletiva de imprensa depois. Você vê algum desgaste, mesmo na questão do Irã, entre Netanyahu e Trump? Não. Há uma dissonância cada vez maior. Então, independentemente do que o presidente Trump possa dizer sobre o Hamas, não ter mais nada e estar implorando por um acordo e assim por diante, os fatos mostram que o Hamas ainda tem muito em seu arsenal e não está implorando por um acordo. Está claro que o presidente Trump percebe que não pode vencer a guerra. Ele está procurando uma saída, certo? Enquanto isso, Netanyahu continua acreditando que a guerra pode ser retomada e que o objetivo deveria ser uma mudança de regime. E essa tem sido de forma consistente a mensagem dele. Isso não funcionou na viagem mais recente. Desculpe, mencionou o Hamas, a Ortsev. Você quiser o Irã? Desculpe, Irã. Com licença. Sim, Irã.
Então, durante a visita mais recente do primeiro-ministro Netanyahu, observe que ele não ficou sozinho com o presidente. Vance estava lá, Hegseth estava lá, Witkoff estava lá. Acho que parte disso se deve ao fato de que alguns assessores dele não querem que seja apenas uma conversa a sós entre ele e o primeiro-ministro Netanyahu. Observe que não houve uma rápida aparição para a imprensa depois dessa reunião. Ou seja, a imprensa não foi chamada para fazer perguntas aos dois líderes. E acho que nem sequer houve pelo lado americano um relato completo sobre exatamente o que aconteceu. E Trump não disse nada depois daquela reunião que indicasse que Netanyahu tem alguma influência sobre ele. Na verdade, em comentários que fez, ele indicou algo como: olha, Bibi quer que eu continue na guerra. Ele sabe que o que precisa fazer é sair da guerra. E o que Netanyahu quer que ele faça é permanecer na guerra, intensificá-la e alcançar uma mudança de regime. Essas duas coisas estão se afastando uma da outra. Elas já não estão mais alinhadas. Então, isso também não está funcionando. Não acho que Trump vai escalar a guerra para uma mudança de regime porque foi convencido por Netanyahu. Não acho que o presidente Trump tenha uma estratégia de saída, mas essa é outra história. Sim. E eu tenho visto, certamente tem acontecido. Tivemos um dos nossos programas mais cedo hoje, em que mostrei como vários comentaristas americanos estão repetindo a cantilena do Netanyahu, porque é disso que estão falando. Acho que foi o Kellogg que disse algo como: sim, mudança de regime é uma das coisas que precisamos buscar. Era o Kellogg, o Jack Keane e, deixa eu ver, não consigo lembrar o nome do terceiro de imediato. Mas tivemos vários militares repetindo essa cantilena. Só temos que esperar que o presidente Trump não dê ouvidos a isso, porque militarmente não conseguimos alcançar esse objetivo. Tudo o que podemos fazer é aprofundar esse buraco em que estamos nos metendo. Mas parece que ainda há uma grande batalha em curso. Há algum movimento nisso, especialmente entre as pessoas, as gerações mais jovens. Existe claramente um movimento ali, mas a velha guarda está se agarrando com força à ideia de não mudar nada. Como você vê essa dinâmica dentro dos Estados Unidos, entre, você sabe, a velha guarda, os pensadores da elite e as gerações que estão surgindo? Certo. Então mencionei há algum tempo que a questão Israel-Palestina se tornou muito central nas campanhas para as eleições de meio de mandato, certo? E também mencionei que isso se reflete na opinião pública. Mas a guerra contra o Irã também apareceu em várias campanhas. O candidato democrata está trazendo a guerra contra o Irã como algo que não serve ao público americano e que desvia dinheiro de programas que precisavam de mais financiamento aqui no país. Então, mais uma vez, a guerra contra o Irã também não beneficiou Israel. Você mencionou Denis Citrinovitz. Há pessoas como ele em Israel, especialistas muito bons em Irã e também na questão israelense-palestina, que estão apontando o problema fundamental. A dificuldade é que elas não estão definindo as políticas. Quem está definindo as políticas é o primeiro-ministro Netanyahu. Isso é um problema. Então vamos ter que ver como isso vai se desenrolar. Quer dizer, essas coisas estão se misturando. Não há, assim, distinções claras entre elas. E acho que o desfecho dessa questão com o Hamas vai ser um fator. Se Israel simplesmente ficar emperrando as coisas, e especialmente se constranger o presidente Trump de alguma forma, isso vai empurrar ainda mais nessa direção. E se tentarem pressionar o presidente Trump a fazer mais no Irã, isso também vai sair pela culatra. Vai alimentar isso ainda mais. Agora, se chegarmos a novembro e essas duas coisas começarem a se afastar ainda mais, isso pode se tornar um problema real aqui nos Estados Unidos. E potencialmente uma grande mudança de cenário. Não acho que isso seja bom para ninguém, porque não quero que a situação vá tão longe a ponto de as pessoas começarem a confundir políticas ruins de Netanyahu com antissemitismo. Sou completamente contra isso. Acho terrível fazer isso. Mas muito disso está acontecendo por causa das políticas ruins dele.
e vamos ter que denunciar essas coisas para não chegarmos a uma situação ruim. Texan. Mas vamos ter que esperar para ver. Não vamos esperar para ver essas coisas se resolverem sozinhas. Mas agora temos uma visão muito mais clara do que exatamente está acontecendo. Então, agradecemos muito por você ter vindo hoje para nos contar isso. É bom ver você, Danny. Muito obrigado, e nós também agradecemos a vocês. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal antes de sair, se ainda não fizeram isso. E esperamos ver vocês amanhã no Daniel Davis Deep Dive. Ótimo, aí tá, Dan, certo? Desculpe, vocês vão ter que fazer um trabalho de edição aí, mas pelo menos finalmente conseguimos resolver isso. Ah, ainda bem. Foi meio instável, mas deu certo. Mas foi bom.